Oi! 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 Hoje estamos com a nossa teacher, Soninha. Vamos contar um pouco mais como é trabalhar como professora aqui na Irlanda. Segura aí que a gente já volta. Continuando a nossa série sobre trabalhos aqui na Irlanda, a gente está aqui com a nossa professora de inglês, ensinou a gente na seda por um bom tempo e ela vai contar pra gente como que está sendo ensinar aqui, como foi que ela conseguiu esse trampo aqui. Para começar essa loucura, a Soninha, ela é brasileira, veio pra cá a intercâmbio também e lá no Brasil você também ensinava, Claro, tinha a escola dela lá e começou a ensinar aqui também. Então conta um pouquinho mais pra gente aí, como que rolou essa história? Então, eu vim para Irlanda como aluna, né? Eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio. E aí eu comprei um curso de inglês, né? Aqui na Irlanda. Mas assim, lógico, sempre tive um sonho, né? De, ai, que bom seria se eu pudesse dar aula de inglês, né? Em outro país, mas Imagina. assim, era só um sonho, meio que quase impossível, assim. Jamais achei que realmente pudesse concretizar. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ver de repente a possibilidade de estar fazendo até um trabalho voluntário, né? Aí eu legal. pedi na escola, né? Eu pedi se eu podia realmente estar fazendo umas aulas assim voluntárias, fazendo um trabalho assim de suporte para os alunos e tal. E aí me deram o suporte, né? Me deram assim o apoio não, então beleza, vamos começar. E aí eu comecei, né? Como a maioria das escolas tem essas coisas de aulas extras e tudo mais, Isso. então é fácil apresentar um projeto desse. Isso, na verdade eu já tinha um projeto no Brasil que eu estava, né, desenvolvendo e tal, e o projeto era exatamente sobre as coisas mais comuns, os erros mais comuns que os brasileiros cometem em inglês, né? Esse projeto eu já tinha no Brasil. E aí eu queria colocar em prática aqui. E como eu tinha bastante alunos brasileiros, até esses erros que os brasileiros cometem é muito parecido também com os erros que os falantes de espanhol cometem também, muito parecido. Então, na verdade, o projeto ele serve até para as duas nacionalidades. E aí eu comecei, né, com essas aulas extras e dando esse suporte. E aí o negócio bombou, sabe? Lotou. E foi surpresa minha, na verdade. Aí começou só os brasileiros irem, daqui a pouco os falantes de espanhol, daqui a pouco os asiáticos, daí os europeus. Falei, o negócio tá bom, então começaram a fazer fila. Daí, Olha pra isso. aí decidiram colocar nome na lista, colocar o máximo de alunos que pudessem participar da aula, né? Aí a gente fica feliz, né? E assim, uma das coisas que mais me deixou surpresa, assim, foi que lá no Brasil eu era confident, eu era segura do meu profissionalismo para dar aula para brasileiro. Então assim, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eles precisam e é isso aí. Aí quando eu cheguei aqui, eu notei que era possível também ajudar outras nacionalidades, porque você pode ser muito bom, um bom professor no seu país, dando aula para o seu conterrâneo. Mas aí quando você vai para outro país, você pensa assim, meu Deus, né, vou dar aula para japonês, vou dar aula para francês. Será que vai dar certo? Será que eu posso, né? E aí aos pouquinhos eu fui até compreendendo as dificuldades deles, eu fui vendo assim, então quer dizer que, por exemplo, o italiano tem essa dificuldade, mas o japonês tem esse problema. Então agora eu posso dizer assim que eu tenho O R e o L do japonês. Cada um tem um exatamente. fonema diferente, O né? V e o B do espanhol, né? Então, assim, é muito legal, porque daí a gente se sente apta, né? Pra poder ajudar todas as nacionalidades. Então, isso me deixou muito surpresa. Olha que legal. Né? O que eu achava interessante da Soninha é que justamente por ela ser brasileira, ela já vai conhecendo essas nossas dificuldades. Ela já chegava na aula com algumas dicas, já sabia o que falar quando a gente não entendia, algumas coisas diferentes até dos professores irlandeses mesmo. Facilitava muito. Porque assim, o que acontece? Eu já passei por esse processo, né? Por exemplo, quando eu era menina, comecei a aprender inglês e tal, eu fiz aquele curso de anos no Brasil que a gente faz, né? Nossa, 6 anos no curso. 6 anos e tal. Aí depois eu decidi ser professora e tal, então assim, eu acho que quando a gente passa por esse processo, a gente sabe exatamente quais são os erros, principalmente das pessoas da nossa nacionalidade, porque a gente passou por isso. Então a gente sabe, né, quais são, no caso, os problemas. Eu nunca me esqueço uma coisa que eu ouvi eu estava numa entrevista de emprego, né, aqui em Dublin, numa outra escola, e eu lembro que na época eu fiz a entrevista e tal, ela gostou muito do meu currículo, mas ela disse que ela não podia me contratar porque ela precisava de alguém full time, né? E na época, né, como eu vim como aluna, eu só podia trabalhar part time. E aí
ela disse, ai, a gente precisa de alguém full time e tal. Aí eu falei assim pra ela, tem certeza que é só por causa disso, né? Não é porque eu sou brasileira, a gente tem essa mania, né? De achar, mania de inferioridade, achar que não pode. Aí ela disse, não, de forma alguma. Ela respondeu exatamente dessa forma. Ela disse, absolutely. Ela falou assim, não, de forma alguma. Vocês, não nativos, vocês dão de 10-0 na gente. Olha isso. Olha, que legal. E ela é irlandesa, examinadora de Cambridge, a mulher é top. Nossa. Não, ela é assim, formidável. E ela disse, eu fiquei tão feliz porque ela falou, vocês passaram por tudo isso. E eu não tinha me tocado disso, por que de repente os alunos se têm mais afinidade com a gente, se sentem mais à vontade? Porque eles sabem que a gente passou por isso. E quando eu digo a gente, eu tô falando brasileiro, professor de inglês, falante de espanhol, professor de inglês, polonês, na própria seda. Um que aprendeu tem inglês muitos pra professores que não são nativos, que são ótimos, poloneses, gente da Lituânia, sabe? Croata. Então assim, tem muita gente muito boa. Porque tem uma coisa com relação aos nativos, porque os professores nativos, que às vezes quando eles explicam alguma coisa pra gente, parece que ele não entende como que a gente não entende aquilo tão fácil, porque já é a língua mãe dele, então ele fala, nossa, isso é muito simples. Sim, é que pra eles é óbvio. Tipo assim, como que você não sabe isso? É óbvio, mas o que é óbvio pro nativo não é óbvio pra gente. Porque não é a nossa língua. Dia a dia, assim. Exatamente. Inclusive, até me lembrei de uma coisa agora que eu fiz no começo. Quando eu comecei com esse projeto de os erros mais comuns, né? Dos falantes de português e tal, para falar inglês, eu fiz um workshop na seda, né? Fiz um workshop para os alunos, mostrando, né? Aí eu fiz comparação, por exemplo, do pretend e o intend, que o pessoal usa muito pretend como pretender e na verdade é fingir, né? Por que o aluno usa o I have 25 years old e não I am? Que para eles é uma coisa óbvia. Sim, eu né? tenho. Eu tenho, né, no caso. E o irlandês diz, não, mas meu Deus, é I am, por que vocês falam I have? Porque tem todo... Então, por exemplo, o professor que não é nativo, por exemplo, no caso, né, nós, a gente sabe o porquê que os alunos falam I have. Então a gente diz, não, gente, não é assim. Em inglês é assim, a gente sabe. O professor nativo, ele não sabe por quê. Então, para ele é uma coisa que é tão óbvio. E não né? tem essa coisinha, essa chavinha de explicar pra gente. E aí eu acabei dando, eu dei um clique, eu acabei dando o mesmo workshop para os professores da escola. Olha, que legal. Claro, assim, todos eles precisavam. eu fiz porque foi muito legal, porque eu pensei, tá, se os alunos sempre vêm com essas mesmas perguntas, e poxa, eu me sentia como a única que podia, tipo, esclarecer a dúvida deles. Mas eu não posso ser a única, eu tenho que contribuir com a escola, eu tenho que ajudar os outros professores a entender por que eles falam pretend, por que eles falam I have em vez de I am. Aí eu fiz o workshop e foi assim, show de bola. Eu lembro dos professores, a coisa que eu mais lembro assim, era assim, ó, eles olhando pra mim e falando assim, oh, that's why. Tipo, muito legal. Tipo assim, nunca pensei nisso antes. É porque eles confundem isso com isso? Tá. Na nossa tradução ficou uma coisa completamente diferente do que aqui, né? E o mais gratificante foi depois do workshop que eu dei pros professores, alguns professores vieram, né? E disseram assim, Sônia, aconteceu na minha sala, um aluno fez aquele erro comum, né? Aí eu expliquei. Em português você fala assim, eu sei. Mas... Maravilhoso. Foi tão fofo. Poxa. Em português eu sei que vocês falam assim, mas em inglês não é assim, é assado. Então foi muito legal. Porque eles se sentiram tão bem em poder ajudar e entender qual é o erro, né? Do brasileiro e também do falante espanhol, né? Meu, gente, foi muito legal. Eu fiquei bem feliz, assim, poder ajudar, sabe? E o que você precisou fazer para começar a dar aulas? Você tinha comentado que você precisou fazer um curso, certificado? Então, quando eu cheguei, como eu falei, né? Eu dei essas aulas e tal, então o feedback foi bom. E aí a antiga diretora da escola me comentou comigo, né? Ela perguntou, na verdade, Sônia, você quer dar aula aqui? Aí eu, meu Deus, como? Eu posso? Na verdade, eu não sei se faltava conhecimento meu, ou lá no Brasil eu jamais imaginei, né, que eu podia ser uma professora efetiva numa escola aqui. E ela falou, claro que você pode, imagina, o seu currículo é bom, você é profissional e tal, só que para você ser professora, porque até então eu era professora das aulas extras, né? Tá. Sim. Essas aulas de gramática e tal, suporte pro beginner, pros iniciantes e tal. Aí quando ela falou, tu queres ser professora de turmas regulares? Daí eu falei, claro, mas eu posso? Ela falou, claro que você pode, mas você tem que fazer um curso, né, que se chama TEFL, que é Teaching English as a Foreign Language, né, que é para ensinar inglês como uma língua estrangeira, que é o curso que todo mundo faz, seja irlandês, seja qualquer pessoa, sabe, quem não é nativo, quem é nativo, o nativo tem que fazer. O nativo tem que fazer também. Que é, na verdade, o que eles pedem, né, no seu currículo, que você tem que ter aquilo. Se você não tiver,
Você pode ter uma graduação diferente, uma coisa diferente. Você tem que ter uma graduação e tem que ter esse TEFL, né? Que aqui se chama, tem Celta e também tem o Celt, que é o irlandês. Mas agora, antigamente diziam que o Celta era melhor, então agora é igual. Então, ela comentou comigo, né? Tem esse curso e tal, existem algumas escolas em Dublin que também oferecem esse curso é um treinamento, na verdade, durante 1 mês e meio, no máximo 2 meses. Mas mais o que? Da didática e... Então, assim, o que acontece? Eles vão ensinar, no caso, né, o candidato a professor, a dar aula. Assim, a gente sabe, né, não vamos ser inocentes, assim, ingênuos em achar que a gente pode aprender a dar aula em 1 mês e meio, né? Não é bem assim, né, gente? Eu acho que dar aula é uma coisa que a pessoa tem que ter o dom, tem que ter paciência, tem que ter muita coisa. Só que, assim, esse curso, ele dá as diretrizes de como você vai agir numa sala de aula. Por exemplo, ele ensina, assim, como você vai ensinar os modal verbs para os alunos, né? Que técnica você usaria. E aí tem treinamento, daí tem prática de ensino, daí eles dão lá. Por exemplo, o Adam quer ser professor, então a nossa professora lá ia dar para o Adam, você tem que fazer uma aula de a diferença de present perfect com past simple. Aí tu tens que preparar essa aula, certo? Aí ele vai lá, prepara a aula, tudo, e dá essa aula como prática de ensino. Vai ter uma pessoa observando, né? E aí vai analisar e tal, vai ver se você atingiu o objetivo, se os alunos colaboraram, se a sua aula foi dinâmica, se a sua aula foi super, assim, às vezes boring, tudo eles vão analisar. A tua conduta como professor. É legal, é interessante, né? Porque aí não basta você saber o inglês, né? Você tem que saber como passar aquilo ali. Exatamente. O que eu acho assim, que eu acho, na verdade, lamentável às vezes, é que muitas pessoas que são nativos da língua acham assim, eu sei falar inglês, então eu vou dar aula. Não, gente, não é assim. É igual vocês falam português, vocês dariam aula de português? Não saberia nem por onde começar. Pois gente. Eu sei dizer palavrão, ensinar palavrão eu faço um bocado, mas fazer uma aula... Para os gringos. Pra ensinar, tipo, análise sintética ou sintática, morfológica... Sim, oração subordinada, sintética... Não. Então, não é para qualquer língua, gente, não é só inglês, tô falando para qualquer língua, não basta você falar a língua, basta você... aliás, é essencial que você saiba e entenda da língua, né? Toda a sua estrutura e tal. Tempos verbais, nomenclatura, né? Porque se um aluno perguntar assim, professor, eu tenho dúvida nos phrasal verbs, daí eu olho assim, o que é isso? Entendeu? Pra quem não sabe, phrasal verb é aquele verbo, né, que somado com a partícula de preposição, ele muda totalmente de significado, que é o horror dos alunos, né? Porque você nunca vai saber todo de vez, você não tem como saber todo de vez, você vai aprendendo. Então, eu acho assim que esse curso, ele é muito bom pra ele te dar, assim, na verdade ele vai te dar um chute inicial, sabe? Tipo, agora te vira, porque dar aula mesmo, assim, tô falando pra quem nunca deu, né, gente? Pra quem tá começando e tal, vai ser aprendendo dando aula. No meu caso não, porque eu já dava aula há muitos anos no Brasil, né? Vamos deixar pra lá quantos anos, mas muitos anos. Esquece. E então, assim, a experiência, né, pra mim, assim, na verdade foi, eu fiz o curso mais pra poder ter o direito. Confesso que aprender a dar aula eu não aprendi porque eu já sabia. O que acabei ajudando bastante gente no meu curso. Olha aí. Só agradecer então por essa mais uma lição aqui. Mais uma lição, né? A gente tá aprendendo o tempo todo com você, né? Imagina, vocês dois são uns fofos. Eu senti muita falta. Gente, também. Melhor professora, referência em gramática no colégio, todo mundo elogiava. Quando a gente voltar lá no Brasil e depois quando você voltar para visitar aqui, por favor, fale com a gente. Obrigada, com certeza, de manter contato. E para quem quiser aula no Skype, tá? Vou começar, porque como eu tô indo viajar, depois volto pro Brasil e sabe lá onde eu vou estar, né? Eu vou dar aula por Skype também, já dou algumas aulas, então quem tiver interessado, por favor, entre em contato comigo. A gente vai deixar, vou deixar o contato dela aqui embaixo, a gente vai deixar um e-mail, tudo que você precisa poder entrar em contato com ela. Ela também tem um canal no YouTube, Teacher Soninha. Acabei de começar, vamos lá, com dicas de inglês, dicas de viagem também, bate-papo gostoso assim que nem esse de hoje, né? Então vá lá e dê like, por favor, viu? Tá aqui embaixo. O link vai estar aqui embaixo, já se inscreve também para você pegar, já começar a ter algumas dicas a mais de inglês. Sim, e tem no Instagram também, né? E as minhas stories também, minha vida pessoal, minha vida você dá umas dicas no stories também, também, né? de vez quando eu dou, é bem legal. Então segue a gente lá. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer aqui a firma. Por favor. Se inscreve também no canal se você é novo por aqui.
Teacher, muito obrigado por esse vídeo. Querido, obrigada. Obrigada, Se linda. tem mais alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente vai ler, vai responder. Se você quiser fazer intercâmbio e não sabe por onde começar, tem mais um link aqui embaixo, um formulário que você responde pra gente e a gente te ajuda com tudo que você precisar pra poder fazer intercâmbio, não só aqui na Irlanda, mas em qualquer outro lugar, tá bom? Vem com a gente. Vem fugir do verão. Valeu. É isso aqui mesmo? Eu tô muito fora, eu tô muito dentro? A gente afasta mais? Acho que tá bom, né? Tá bom. Bem quadrado. A gente tá meio com uma escadinha.